a pesca maravilhosa. Fala para a pessoa que está do teu lado aí, a pesca maravilhosa. Quem aqui já pescou? Levanta a mão aí, quero ver quem já pescou. Lá pescou comigo já. Eu pesquei uma vez e foi com o Eric, num pesca e pague. Lá nem era um pesca e pague, era só pescar e devolver o peixe. Aí aquele dia lá a gente foi pescar, os caras deram de isca uma salsicha lá, a gente não pegava nada, os peixes vinham, comiam a salsicha assim, a salsicha caía. Um peixe a gente pegou desse tamanho assim, ó. Eu tenho a foto do Eric com o peixe assim na mão. E depois eles foram lá, usaram outra isca, pescaram um monte de peixe. E tem gente que gosta disso, é um esporte para muitos, né? Às vezes é um lazer também, de ir pro rio, ficar lá quietinho, tem que ficar quieto, né, pro peixe vir. Eu confesso que eu não tenho muita paciência, tá? Mas, se um dia alguém me convidar, eu vou, na parceria eu vou. Mas, assim, não sou o fã da pesca. E a sensação de você conseguir um peixe, ela é muito boa. Mesmo que foi um mini peixe que a gente pegou aquele dia, a sensação foi ótima. Da gente ter lançado a isca e ter pegado um peixe. E quem já pescou sabe o que eu estou falando, a sensação que é. E eu fui pesquisar um pouquinho sobre a pesca, como que surgiu, há quanto tempo existe a pesca, e diz o seguinte no tio Google: a pesca é uma prática muito antiga, com vestígios que remontam a pelo menos milhares de anos atrás, sendo uma das primeiras formas de obtenção de alimentos pela humanidade. Inicialmente a pesca era feita de forma rudimentar, com as mãos, ou com ferramentas simples feitas de materiais naturais. Com o tempo e o desenvolvimento de técnicas e materiais, a pesca evoluiu com a criação de anzóis, redes e outras ferramentas. Então, a pesca no início era uma forma de viver e sobreviver, uma forma de obtenção de alimento. E hoje, na nossa vida, as bênçãos que nós desejamos em nossa vida são como a pesca. Nós desejamos algumas bênçãos para viver e sobreviver. Assim como a pesca, o pescador vai lá, antigamente, principalmente, ia lá, pescava o peixe, sonhava em pescar, sei lá, 10, 20, 30 peixes, para obtenção da sua sobrevivência, da sua vida. Assim também nós hoje, quando nós viemos na igreja, quando nós vamos trabalhar, nós sonhamos com algumas bênçãos para viver e para sobreviver também. Exemplo, por que você sonha em ter um carro bom? Porque se você hoje vem a pé para a igreja, quando chove fica difícil, ou não? Fica difícil ou não? Então, você quer um carro para viver melhor, para ter uma qualidade de vida melhor. Você quer uma casa, você sonha com uma casa boa, um apartamento bom, por quê? Porque você quer dar. Você quer viver melhor com a tua família, você quer dar uma qualidade de vida melhor para a tua família. Você sonha em ter muito dinheiro, por quê? Porque o dinheiro é também sobrevivência. Você compra comida com o quê? Com dinheiro. Você compra as coisas para a tua casa com o quê? Com dinheiro. Então, eu poderia citar aqui muitas bênçãos, casa, carro, dinheiro. A própria presença de Deus é uma bênção na nossa vida, com certeza, a principal de todas. Por que você busca a presença de Deus? Para você viver, verdadeiramente viver, e para você sobreviver. A presença de Deus nos dá a oportunidade de viver e sobreviver nesse mundo que nem o pastor estava falando, que a nossa nação está um caos. É a presença de Deus que vai fazer a gente sobreviver em meio a esse caos. Então, constantemente, eu e você, nós estamos pescando na nossa vida. Pescando bênçãos. Seja um carro, seja o dinheiro, seja a casa, seja a presença de Deus. A gente está pescando, a gente está nessa pesca. E hoje eu quero que você entenda que muitas vezes a pesca não sai como esperado. Como eu dei o exemplo teu e do Eric. A gente foi pescar e pescou um peixinho lá que qualquer aquário aí a gente achava. Muitas vezes a pesca não sai como esperado. Muitas vezes você vai ir trabalhar buscando naquele dia, se você é vendedor, por exemplo, fazer uma mega venda. E não acontece. Você sai decidido a ir em tal lugar, comprar tal coisa, e quando chega lá dá algum enrosco, você não consegue. Você sai decidido todos os dias a conquistar algo na tua vida, a pescar algo, pescar alguma bênção, mas muitas vezes a pesca não sai como esperado. E o que fazer então? O que fazer quando as coisas não saem como a gente estava esperando?
O que fazer quando não acontece isso que está atrás de mim aqui? Uma pesca maravilhosa. Como obter sucesso na nossa vida? Como obter sucesso nas nossas pescas? Como obter sucesso na corrida das bênçãos, na corrida da presença de Deus? E eu quero falar com você, para você entender como obter esse sucesso, sobre um homem na Bíblia que viveu literalmente uma pesca maravilhosa. E foi Simão Pedro. Eu quero ler com você Lucas 5, do 1 ao 11. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se, e do barco ele ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu que está dizendo isso, então vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Você pode aplaudir esse milagre? Simão Pedro e mais alguns que ali viveram, estavam no barco, estavam ali pescando, viveram ou não uma pesca maravilhosa? Viveram. A ponto, como a gente leu ali, dos barcos transbordarem, dos barcos quase afundarem de tanto peixe. Então imagina. Então sim, eles viveram uma pesca maravilhosa, mas até chegar a essa pesca maravilhosa, eles passaram por alguns processos. Eu fui lendo aqui e talvez você não percebeu, mas eles passaram por alguns processos até chegar à pesca maravilhosa, até os barcos se encherem. E uma vez em 2019, eu preguei aqui sobre processo. O processo é necessário. Essa palavra inclusive está no YouTube. Eu ainda não vi ela porque eu tenho vergonha de me ver. Mas está lá, uma palavra que ministrou o coração de muitas pessoas lembram até hoje. Porque o processo na nossa vida e com Deus é necessário. E você vai ver aqui que eles viveram uma pesca maravilhosa, mas eles passaram alguns processos. E são 3 processos que eu quero falar com você, se você está anotando ou quer lembrar sobre esses processos. O primeiro processo que eles passaram foi a frustração. Fala para a pessoa que está do teu lado, a frustração. Lucas 5:2, vamos voltar ali que ele diz assim: viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Imagina essa cena, eles estavam a noite inteira pescando, não tinham pegado nada. Como que eles estavam lavando as redes? Eu imagino eles assim, desanimado, frustrado. Imagina você trabalhar, que era um trabalho para eles, a noite toda, não pegar um mísero peixinho. Eu e tu, Eric, estava melhor que eles aquela vez. Não pegar nada, zero. E em Lucas 5:5, Simão diz assim, Simão respondeu a Jesus: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Então eles estavam frustrados. E eu quero dizer para você, a frustração existe. E pode chegar para qualquer um. Pode chegar para mim que sou pastor, para você, para qualquer um, a frustração pode chegar. E talvez hoje você esteja nessa parte do processo. Você está frustrado na tua área financeira, você está frustrado com o teu trabalho, você está frustrado com a tua família, com a tua casa, com os teus sentimentos.
Talvez você anda ansioso, você tem um pingo ali, talvez de um pouco de tristeza, depressão. Você está frustrado com os teus sentimentos, com o teu coração. As tuas pescas têm sido frustradas. Mas Simão Pedro e os seus amigos também estavam nessa frustração que talvez você está, que você já esteve, eu já estive. Quem nunca passou por uma frustração? Simão Pedro, seus amigos, seus sócios ali, eles estavam num nível de estresse e frustração, eu imagino, gigantesco. Gigantesco. Porque, como eu disse, era o trabalho deles. Era a sobrevivência deles. Imagine você trabalhar a noite inteira e não conseguir nada. Não valer de nada. E talvez a nossa vida tenha sido assim. A gente tem tentado cada vez mais. E a frustração tem acompanhado a nossa vida. Talvez você luta contra vícios e não consegue vencer esse vício. Talvez você luta para que a tua família conheça Jesus e só frustração, e eles não aceitam. Talvez você luta no teu trabalho, você luta em tantas coisas e só frustração. Porém, uma pesca frustrada, ela não pode te paralisar. Uma pesca frustrada não pode parar o teu futuro, parar o propósito que Deus tem para a tua vida. Então, você ouvir esse primeiro processo é complicado, é difícil até para mim falar. Frustração, meu Deus, não é legal. Mas é necessário falar, porque eu já passei por frustrações, você já passou, pode estar passando. Só que, como eu falei agora, a frustração não pode te paralisar. Eles poderiam ter parado nesse primeiro processo. Quando Jesus chegou ali, eles falaram, não vai dar, não vou fazer nada, vou parar por aqui. Mas não, eles decidiram ir para o próximo processo. Você pode estar frustrado, ter tido frustrações, mas eu digo para você, não pare. E aí eu vou fazer uma pergunta, eu só vou continuar essa palavra se você quiser continuar para o próximo processo. Você quer continuar? Amém? Ninguém quer continuar frustrado? Amém, então dê um aplauso a Jesus. Então, após esse primeiro ponto, o processo, você tem duas escolhas. Aceitar frustrações, de verdade, você pode pensar assim, não, quem que aceita frustração? Gente, tem gente que aceita ser frustrado. Tem gente que aceita ser frustrado. E se você pensar bem, você vai lembrar de alguém que sempre está reclamando, e daí vem uma oportunidade, você às vezes até ajuda a pessoa, olha, está aqui a oportunidade de você mudar a tua vida. Ah, não, eu não consigo, não posso. Você conhece ou não pessoas assim? Eu conheço. Mas você não pode ser essas pessoas. Você tem duas escolhas: aceitar a frustração ou ir para o próximo passo. Já que você quer ir para o próximo passo, vamos. O próximo passo, o próximo processo, parte do processo, o segundo ponto é a permissão. Repita assim, a permissão. Vamos ler Lucas 5:3. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Então Jesus pediu a permissão para ir mais longe com o barco, para afastar um pouquinho da praia. E em Lucas 4:5 diz assim, tendo acabado de falar, disse a Simão, vá, de novo uma ordem, vá para onde as águas são mais fundas, e a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu que está dizendo isso, vou lançar as redes. Então imagine se você, no lugar de Simão Pedro, você daria permissão para um estranho, após uma noite cansativa, uma noite de frustração, entrar no teu barco, começar a te dar ordem, levar o barco um pouco mais longe para a praia, que ele ia começar a ensinar, lançar a rede. Imagine você no lugar dele, cansado, frustrado, estressado. Aí chega um abençoado, chamado Jesus, querendo usar o barco dele para ensinar. Para ir um pouquinho mais longe da praia e ainda depois manda ele lançar as redes, sendo que ele tinha lançado a noite inteira e não tinha acontecido nada. Só que, você, como a gente leu aqui, você vê que Simão Pedro e os amigos dele dão uma permissão para Jesus. Eles permitem que Jesus
faça o que ele quisesse fazer naquele local. E eu e você, nós somos como Simão Pedro. Nós somos como esses homens que estavam ali no barco. Nós estamos constantemente em alto mar. Constantemente nós estamos em alto mar e pescando pelas nossas forças. O alto mar seria a nossa vida. Muitas oportunidades, muitos lugares para nós ir. Constantemente a gente está desbravando esse alto mar. Você está indo para um emprego novo, você está indo para um jantar novo, para uma amizade nova. Enfim, constantemente você está desbravando esse alto mar. E constantemente o ser humano está indo pelas próprias forças. Desbravar a vida, desbravar esse mar gigantesco. Porém, sozinho, gente, uma hora a rede vai ficar sem peixe. Sozinho, uma hora, digo mais, o barco pode até afundar. E hoje, Jesus, assim como encontrou Simão Pedro e lançou algumas palavras, algumas ordens, nessa manhã, Ele está lançando algumas palavras para você. Não sou eu que estou falando com você, é o Espírito Santo. É Jesus que está te chamando. E aí, você tem a opção de ser aquela pessoa que aceita a frustração, ou ser Simão, que estava frustrado sim, mas permitiu Jesus entrar. Permitiu confiar na palavra de Jesus. Permitiu confiar naquilo que Jesus estava falando. Então ouça as ordens que Jesus está te dando através da palavra, assim como também ele ordenou a Simão Pedro. Em 2 Timóteo 2, 11 e 13, diz assim: essa palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Se perseverarmos com ele também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Se você fazer tal coisa, Deus faz. Se você fizer isso, Ele faz isso. Você pode ver nessa palavra de 2 Timóteo. Eu digo para você, se você permitir a entrada dele na tua vida, a frustração vai cessar. Amém? Você pode aplaudir a Jesus por isso? Permita Jesus entrar no teu barco. Permita Jesus entrar na tua vida. Talvez você olhe assim e fale, não pastor, eu estou anos na igreja, Jesus está no meu barco. Mas identifica as áreas da tua vida. Mas será que lá no teu trabalho realmente Jesus está? Será que lá quando você está sozinho em tal lugar Jesus está? Jesus está no teu barco e está em todas as áreas da tua vida. O mar, ele pode ficar revolto, ele pode voltar a ter momentos de dificuldades, mesmo com Jesus. Os discípulos, esses homens, eles tiveram esse encontro com Jesus, mudaram a sua história, mudaram a sua vida e seguiram a Cristo. Mas a palavra diz que, mesmo andando com Jesus, eles tiveram momentos de dificuldades. E um deles foi em alto mar também. A palavra diz que eles estavam em alto mar e veio uma tempestade. E eles lá, todo mundo com medo, e Jesus dormindo no barco. Mas Jesus estava no barco. E a tempestade vindo. Então o mar, ele pode sim voltar a ficar revolto. Você pode ter sim momentos de dificuldade, mesmo andando com Jesus. Mas, mesmo nesses momentos de dificuldades que eles passaram já com Jesus, você não vê mais eles frustrados. Você não vê mais Pedro frustrado. Você não vê mais nenhum deles frustrados. Você vê eles com medo naquele momento da tempestade, mas correndo para quem? Para Jesus. Eles sabiam qual que era a saída deles. Então hoje eu quero dizer para você assim, você vai ouvir essa palavra, depois vai ter um momento de oração. Amanhã você pode chegar no teu trabalho e o mar ficar revolto, mesmo com Jesus no teu barco. Você pode chegar em casa e acontecer alguma coisa ali que o mar fique revolto. Porém não se frustre, porque hoje Jesus vai entrar no teu barco. Amém? Aplauda a Jesus por isso. Quando os discípulos voltam a se frustrar, tem um momento sim que eles se frustram, dá para ver a frustração deles. É quando Jesus morre. É na morte de Jesus, porque aquele que multiplicou, aquele que fez a pesca maravilhosa, aquele que fez muitos milagres, de repente, morto. Você vê uma frustração neles. Você vê uma frustração na fala de alguns, na atitude de alguns ali na Bíblia,
Quando eles se frustram pela morte de Jesus, passa-se 3 dias e Jesus volta. E Jesus aparece, ei, chega de frustração, eu estou vivo. Se lembra do que eu falei? Se lembra do que eu tinha prometido? Aí, opa, eles voltam a ficar alegres. Então, em nome de Jesus, eu declaro que não aconteça isso. Você não vai mais se frustrar na tua vida. Mas se por algum momento, por algum deslize, por alguma coisinha, você novamente deixar a frustração te pegar, vai para o teu quarto, vai para a tua sala, liga uma TV, um celular, coloca a cruz e olha ela está vazia. Ou fecha teus olhos e imagine a cruz, ela está vazia. Assim como Jesus chegou lá para eles e falou, ei, eu estou vivo, Jesus chega nessa manhã para você e diz, ei, eu estou vivo, chega de frustração, eu estou aqui, eu quero fazer em você uma pesca maravilhosa. Desista de andar sozinho, como foi a palavra de semana passada. Desista de andar sozinho, coloque Jesus no teu barco, na tua canga, como o pastor pregou aqui semana passada, porque só assim você vai poder viver uma pesca maravilhosa. Então, deixando a frustração de lado, permitindo Jesus entrar na tua vida, no teu barco, vem a terceira parte do processo, que é a bênção, ou a pesca maravilhosa. Lucas 5, do 5 ao 7, diz assim, Simão respondeu, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de quase começar a afundar. Quando Jesus está no seu barco, a pesca se torna maravilhosa. Amém? Então eu quero ouvir um amém de novo. Quando Jesus entra no seu barco, a pesca se torna maravilhosa. Amém é que assim seja. Que assim seja sobre a tua vida, em nome de Jesus, sobre a minha vida, sobre a Eira Chape, a pesca maravilhosa. As bênçãos, elas vêm de forma inimaginável. Tu acha que esses homens, eles imaginavam uma pesca desse tamanho quando eles foram pescar de noite? Eles imaginavam, talvez eles tinham uma meta, vamos pescar 30 peixes, vamos pescar tantos quilos de peixe. Mas jamais eles imaginaram pescar tanto peixe a ponto dos barcos afundarem. É aí que vem os planos do Senhor para a nossa vida. Quando a palavra diz que os sonhos dele são maiores do que os nossos, os pensamentos dele são maiores e melhores do que os nossos, é isso. Você sonha com 30, 40 peixes, Deus sonha com o mar inteiro para você. Deus sonha com uma pesca maravilhosa para você. E é lindo ouvir isso, é maravilhoso, mas tem um processo de entrega, de permissão, até chegar nisso. Mas o melhor de tudo, não é só as bênçãos, não é só a pesca maravilhosa, mas é ter ele no nosso barco, é ter o causador da pesca no nosso barco, porque todos querem uma pesca maravilhosa. Eu nem vou pedir aqui, quem quer uma pesca maravilhosa? Todo mundo vai erguer a mão, até os bebezinhos que estão aí vão erguer a mão, se eles entenderem. Todo mundo quer uma pesca maravilhosa. Se nós ali fora na rua explicar um pouquinho sobre a pesca maravilhosa para eles, essa palavra, todo mundo já vai erguer a mão também. Todos querem a pesca maravilhosa. Poucos querem o causador da pesca. É ou não? Muitos querem a pesca maravilhosa, mas poucos querem o causador dessa pesca. Só que ninguém vai ter uma pesca maravilhosa sem antes não ter tido uma pesca frustrada. Aí que foi a frase do pastor Gui lá no nosso café. Ele falou essa frase. Ninguém vai ter uma pesca maravilhosa sem antes não ter tido uma pesca frustrada. Você vai talvez pensar, será? Olhe para a tua vida. Talvez você vai olhar assim, nossa, hoje eu estou bem no meu trabalho. Mas antes de você estar bem, você teve muitas frustrações. Teve muita pesca frustrada. Hoje tua família está bem, você olha teus filhos, nossa. Pega aqui o exemplo da Maria, da Rosângela. A Rosângela olha para Maria, pô, minha filha pregou na rede semana passada. Mas quantas pescas frustradas, né? Quantos momentos de luta. Quantos momentos de luta. Mas hoje uma pesca maravilhosa, hoje uma bênção. Você pode estar vivendo um momento complicado na tua vida, na tua história. Mas saiba que se você permitir, essa pesca frustrada, ela pode virar uma pesca maravilhosa.
Ninguém vai ter uma pesca maravilhosa sem antes não ter passado por essa pesca frustrada. Porque é no momento difícil que é o momento de Jesus agir. Jesus permite, às vezes, um momento complicadinho, porque é um momento que a gente, preciso dele. Preciso dele no meu barco. Preciso dele comigo. É nos momentos difíceis, nos momentos complicados, que é a oportunidade do milagre acontecer. Por isso, hoje, você precisa permitir que ele entre em sua vida. E aí sim, a tua pesca será maravilhosa. Amém? Dê um aplauso a Jesus. E quando eu estava fazendo a palavra, eu terminei os pontos aqui. Porém, no meu coração veio um ponto extra. Uma parte do processo extra. Que muitas pessoas chegam até a pesca maravilhosa. Só que acaba ali. Cara, quantas pessoas... Desculpa pelo cara, é o jeito do jovem de falar. Mas meus irmãos, quantas pessoas eu já vi aqui, lá em Concórdia, viverem pescas maravilhosas. E passa 1 ano, 2, a gente não vê mais a pessoa na igreja. Daí eu falei, não acaba aqui esses pontos. Tem um ponto extra. E o ponto extra é, sempre existe mais. Fala assim comigo, sempre existe mais. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Esses Simão Pedro, esses discípulos ali que estavam no barco, eles pararam ali na pesca maravilhosa ou eles viveram mais coisas com Jesus? Certa resposta, R$1 milhão. Viveram mais coisas. Vamos ler Lucas 5, do 9 ao 11. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão, não tenham medo, de agora em diante vocês serão pescadores de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. A palavra não diz que eles falaram, obrigado Jesus, volte sempre. Não, eles deixaram tudo e o seguiram. Jesus opera a pesca maravilhosa em nossa vida, mas a verdadeira bênção não está nisso. A verdadeira bênção está em coisas maiores, coisas melhores que Ele tem para nós, de andar com Ele, de estar ao lado dEle. Aos olhos humanos, até hoje a gente ouve essa história e fala, caramba, eles deixaram uma pesca maravilhosa, algo que Jesus tinha feito para andar com Jesus. Aos olhos humanos eles deixaram um bem muito grande ali. Deixaram os barcos, deixaram tudo, para seguir a Jesus. Eles fizeram isso. E é isso que Jesus pede para você. Ele vai operar sim a pesca maravilhosa na tua vida. Vai operar sim grandes coisas. Mas Ele não quer que acabe aqui. Ele quer que você siga Ele. Viva uma vida com Ele. Ele te chama para andar junto. Ele te chama para estar no teu barco, para você dizer adeus ansiedade, adeus depressão, adeus falência, adeus tristeza. Ele chama você para algo maior. E os discípulos, como eu disse, poderiam ter ficado nesse barco, pescando, muitas pescas, muita rede, muito peixe, mas uma hora Jesus ia embora. Como foi? Uma hora Jesus ia dizer, ei, estou indo embora, tá? Aqui já foi, tô partindo. A pesca com certeza ia acabar. A pesca maravilhosa ia se tornar novamente uma pesca frustrada. Porque o causador da pesca estava se indo. Então a verdadeira bênção não é a pesca maravilhosa, mas é a presença dele conosco. Quem quer Jesus ao teu lado aí? Quem quer? Então dê um aplauso a Jesus, dê um aplauso ao Senhor. Para eu concluir, eu quero dizer para você, continue pescando, continue lançando as redes, continue, mas com Jesus te direcionando, com Jesus te direcionando o que você tem que fazer. Busque pescas maravilhosas no teu trabalho, na tua casa, na tua família, busque. É importante nós cristãos prosperarmos sim, busque, com Jesus obviamente, mas além disso, continue com o causador da pesca, continue ao lado dele, continue buscando a presença dele, continue, porque se em algum momento, por alguma coisa, a pesca dá um pouquinho errado, você está com ele,
Aos teus olhos está dando errado, mas aos olhos dele, ele está fazendo algo maior. Ele está fazendo coisas maiores. Como aquele mar revolto, como aquela tempestade. Jesus estava no barco. Só chamaram Jesus, ei, Jesus acalmou. Acalmou e tudo deu certo. Então eu concluo essa palavra dizendo: saia daqui dessa manhã com o teu coração sedento por mais de Jesus. Com o teu coração permitindo a entrada de Jesus na tua vida. Lance fora a frustração, permita a entrada de Jesus e a bênção, a pesca maravilhosa chegará. Amém? Dê um aplauso ao Senhor.